pertinho do meu convidado, que é o Tiago, fisioterapeuta. Bem-vindo ao nosso Tarde Livre, Tiago. Ele vai nos orientar, primeiro para quem vai viajar, né? Para quem vai viajar, vai curtir as férias, vai mochilar pela Europa, aqui mesmo pelo Brasil, vai colocar a mochila nas costas e vai fazer uma bela viagem. Só que às vezes essa viagem pode voltar com algumas consequências, né? Você vai colocando, passa em Minas Gerais, compra um monte de pedra, né? Aquelas pedras lindas, mas joga tudo na mochila, vai pesando e você vai prejudicando principalmente que partes da sua coluna. Tiago, bem-vindo ao Tarde Livre. Obrigado, boa tarde. Primeiramente, assim, uma coisa importante a se falar é que a dor da coluna ela está sendo cada vez mais frequente devido ao quê? A uma questão da má postura. A má postura, ela vem sendo cada vez mais presente na prática clínica, né, que a gente vê em consultório, e a associação desses fatores, né, má postura, o estresse e o próprio peso, uma carga extra, isso vai favorecer com que a pessoa ela desperte essa dor, né, que às vezes ela está lá acumulada e no momento onde tem uma carga a mais, a coluna ela sofre. Onde mais é frequente, né? A Organização Mundial da Saúde ela fala que 80% a 85% das causas de dores na coluna não tem uma causa bem definida, né? Então, é aquela história, é multifatorial. Vários fatores vão se acumulando até surgir essa dor. E a lombar, né, 85% das pessoas... Lombar é mais nessa região pertinho do bumbum, né? Exato, essa região aqui mais inferior da coluna é a região que realmente está mais susceptível. Por quê? Porque é uma região onde ela está sendo submetida mais carga. Né, pega o peso do tronco, da cabeça, vem descendo, e na lombar realmente... E a mulherada ainda usa o salto, né? Ainda tem o uso do salto, né? Eu costumo dizer, o salto, o que ele faz? Ele desequilibra o corpo da mulher para frente. Desequilibra nada, a gente sai anda bem direitinho com o salto. Com a prática, né, algumas até disfarçam. É uma beleza, Mas, em compensação, assim, esteticamente até fica mais bonita a mulher de salto, claro, todo mundo concorda, mas, infelizmente, biomecanicamente falando, vai prejudicar. Porque aumenta a tensão dessas... aumenta a tensão dessas... Ela não pode andar de salto. Mas, para isso, exige o quê? Todo o trabalho da fisioterapia postural, né, da osteopatia, né, um trabalho qualificado nessa área para que a gente faça as liberações dessas zonas, onde estão com compressões, e promover uma qualidade de vida ao paciente. Hoje em dia, a gente consegue livrar as pessoas de dores na coluna? Definitivamente? Ou elas são cíclicas? Isso. Ela volta, você faz o tratamento, faz a fisioterapia, toma uma medicação desinflamatória e melhora, daqui a pouco ela está voltando de novo. Isso, uma coisa importante a se falar, essa pergunta é muito importante. Por quê? Se a causa, essa dor, ela surge logo, né, rapidamente a gente consegue retornar esse fator, esse problema, porque não houve tempo de adaptação ao longo do corpo. Então, se o problema ele é instalado logo, se o paciente, né, a pessoa busca logo um tratamento adequado, aquela dor, ela pode ficar normalmente, perfeitamente livre dessa dor. Claro que a gente orienta alguns exercícios de alongamentos, alguns exercícios de fortalecimento para que não retorne. Agora, se a pessoa não buscar logo, o que é que o corpo faz? Ele vai se adaptando e a gente vive numa lei da economia máxima. Vai se adaptando a ficar torto. Exatamente. Aquilo ali vai ficando parte da consciência corporal dessa pessoa. E essa postura errada, inconsciente, mais cedo ou mais tarde vai ter retorno. Mostra lá, Carlos, o Renato, quem vai para o computador. Tem uma imagem que o Tiago trouxe, que eu quero até que o pessoal de casa veja, que eu achei muito engraçado, que a evolução do homem, a gente está evoluindo, né? Porque, segundo a biologia, né, a evolução da espécie, o homem, ele surgiu, né, nessa evolução que a gente já conhece a figurinha, mas a última figura ali não, a gente é novo, né? Corcundo completamente dentro de um computador. E tem postura pior do que essa com os laptops, né? Que você coloca no colo e vai para a cama ou fica numa poltrona todo torto, todo encolhido. Eu sou uma que eu sei que eu não estou com a postura boa diante do computador. E isso acontece, Carla, porque às vezes a pessoa... Existe um distanciamento da imagem corporal dela em relação ao seu sistema nervoso central. Então, a pessoa está naquela postura errada e não percebe. Aí é onde mora o problema. Não, o pior é quando a gente percebe e não se ajeita. Aí, assim, o trabalho da fisioterapia hoje é fazer muito essa questão da conscientização, né, de chamar a atenção para a população de que a busca da prevenção é o principal. Né, aqui está mostrando a figura a respeito de cadeias musculares, né, existem duas cadeias
cadeiras principais, né? A cadeira mestre posterior, que é da esquerda, a mestre anterior, que é a central, e uma cadeia chamada inspiratória, que é a da figura à direita. Então, essas cadeias musculares, o que significam cadeias musculares? Onde termina um músculo, continua outro, e essas tensões são transmitidas. A gente está quase com a aula de biologia aqui, né? Mas, assim, para o pessoal entender melhor, vamos para as mochilas. Eu queria ter ido primeiro para a bolsa de viagem, mas vamos para a mochila, que o pessoal está começando a comprar mochila para a criançada ir para a escola. E essas mochilinhas são lindas, fofas, maravilhosas, mas devem ser usadas com cuidado, né? Exatamente. Aqui nessa figura a gente observa o quê? Duas crianças carregando mochila além do peso necessário, o próprio tamanho. Como pedem livro às escolas? Esse também é outro problema, né? O ideal, assim, se a escola tiver armários onde possa guardar o material, ótimo. A mãe tem que estar, o pai tem que estar constantemente prestando atenção como é que se encontra o peso dessa mochila, né? A forma correta, né? Se tiver um pouquinho mais de peso, retirar esse excesso, os livros mais pesados, mais próximos às costas, porque vai estar aproximando do centro de gravidade. Isso dá O livro mais pesado tem que ficar encostando nas costas da criança. Exato, porque fica mais próximo do eixo central, né? E até, no máximo, 10% do peso corporal. Ou seja, se a criança tem 30 quilos, no máximo 3 quilos de peso de livro. Exatamente. Ó, eu já ia falar dessas aí. Hoje em dia são tantos livros que a criança, além da mochila, ainda usa essa malinha, quase uma mala de viagem, isso aí, né? Que vai com livro, que vai com caderno, que vai com lanche, tudo, não põe tudo nisso aí. Essa forma de carregar, né, com o braço para trás, assim, puxando a mochila, também é incorreta, né? Em relação ao uso dessa mala, dessa mochila de rodinhas... Podia ser um carrinho logo, né? Você levar um carrinho logo para a escola, que era mais fácil. A gente chama atenção porque a pegada ela deve ser alternada. Se a criança ela cria o hábito de sempre utilizar uma mão, como se fosse sempre o lado esquerdo, isso aí vai gerando torções na coluna, rotações, e pode levar a escoliose. Então tem que existir essa orientação. Agora, para a criança lembrar que num dia ela tem que puxar com essa mão e no outro ela vai ter que puxar com essa, aí é que está o problema, né? Aí é uma questão mesmo de educação familiar mesmo, né? De passar, inclusive no final trago uma pesquisa feita em 2008 que um fisioterapeuta fez essa análise a respeito da educação em familiares, né, nos pais, na escola, nos professores, e houve um resultado significativamente estatístico da melhora do uso dessas mochilas. Quem anda de ônibus, né, põe muito a mochila aqui na frente, com medo de ladrão e tal. Colocar a mochila aqui na frente também é outro problema? O problema, assim, dependendo do peso e do tempo de manutenção dessa mochila, né? Na frente vai gerar tensionamento de toda a musculatura eretora, né? A tendência é isso aqui, mas o corpo ele tentando buscar essa retificação. E isso aí, quando retifica, ele ao mesmo tempo que leva para trás, ele achata, né? Então, o ideal, assim, se está num transporte coletivo, né? Pedir para alguém segurar a mochila. Boa vontade do povo. Mas bota de novo aquela imagem lá, que tem um que leva só de um lado, né? Aquele também é outro problema, né? Botar de um lado, a pessoa vai ficando igual a mulher, né? Vai andando pensa para um lado. Isso. Qual o problema nesse caso, né? Do lado esquerdo, né? O errado ali de um lado, unilateral, porque o músculo trapézio, que ele se encontra aqui acima do ombro, ele vai ser estirado. E nenhum músculo gosta de ser estirado. Então, existe dentro do músculo... ele vai ficar alongado, tensionado. O músculo ele vai tentar se proteger, vai gerar um tensionamento. Esse tensionamento leva a uma assimetria, né? Ou seja, um lado mais alto do que o outro, e isso aí vai gerando essas disfunções. O que está errado naquele outro ali que está carregando a mochila nas costas? A anteriorização. O tronco dele está muito para frente, tem que se observar o ombro que está anteriorizado, ou seja, está demonstrando que ele está com excesso de peso. Para buscar o equilíbrio, ele joga o corpo para frente. Aí ele está forçando, né? Exatamente. Isso força, inclusive, pé, joelho, calcanhar, Exatamente, articulações em geral, porque desde a região superior, perto da articulação de carga, joelho também, então todas as articulações elas vão ficar, de certa forma, comprometidas. Então, qual seria uma mochila ideal para o pessoal comprar? Mochila de rodinha, mochila sem rodinha, essa que é tipo uma malinha, como é? Isso. Primeiro, se for utilizar nesse dia, né, se for utilizar muito mais peso, assim, mais cadernos, mais livros, né, tem que ter cuidado com isso. A de rodinha ela é mais viável, né, para nesse
dia específico, mas... Empurrar, sim, pela frente é legal também? Também... Se der certo empurrar pode ser a feito, mochilinha? pode ser feito, não tem problema nenhum. A questão é aquilo que você falou, né, da criança lembrar de se corrigir. Por isso que hoje em dia falo muito da necessidade de fisioterapeuta dentro do âmbito escolar. Para quê? Para ficar fazendo essas observações. E a mochila normal, nessa de 2 alças, ela é o ideal, né, com peso até 10%. Tem umas que são de uma alça só, né? Aquela que atravessa, é transversal. Ela é legal? Ela também existe a necessidade de ficar alternando. A questão principal é o quê? Não ultrapassar os 10%, né, do peso corporal da pessoa e ter sempre uma mudança. A postura ideal não é aquela postura mais correta, ereta, não. A postura ideal é alternar a postura várias vezes, para que não gere essas tensões excessivas. E mala de viagem, mochila de viagem, sacola, né? Que às vezes você também vai puxando. Às vezes você anda muito em aeroporto, você anda, os mochileiros, né? Vou mochilar na Europa, vou mochilar pelo Brasil. Aí põe cantil, tal. Você vê aquela mochila que vem até aqui, às vezes, de coisa, né? O que aquilo ali pode acarretar no final de uma viagem mesmo? Isso. Consequência, com certeza, se a pessoa não fizer um trabalho também de alto alongamento, de exercício, de condicionamento para essa viagem, a consequência vai ser o quê? No retorno dessa viagem, a pessoa pode estar exausta, né? Cansada e até desenvolver alguma disfunção. Cansada não da viagem, mas do peso que carregou. Então, o recomendado é o quê? Vai viajar, tentar selecionar o máximo possível o que for necessário, né? Para justamente não botar em risco as articulações. Isso é aquele 10% de relação do peso para o corpo, que vale para a criança, vale para o adulto também? Ou você pode colocar um pouquinho mais? Também. E o adulto, principalmente, mais cuidado, porque o corpo já não é tão jovem, né? Então, a gente assim, o adulto tem mais força, mas ele já tem uma história de vida acumulando tensões. Então, quanto mais tensões acumuladas ao longo da vida, né, mais fácil de surgir um processo doloroso. Bolsa de viagem também é melhor com rodinha. Exato. E aquela história, vai colocar dentro de um carro a mala, tentar dividir, né? Pedir ajuda para facilitar, distribuir essa carga. Tá certo. Olha, então a gente passou as informações para vocês aqui no Tarde Livre. Quem quiser entrar em contato com o Thiago Teles, que é fisioterapeuta, já para resolver os problemas que acumulam nas viagens, tá? 9988-3578, 9988-3578. Obrigada, Thiago. Um feliz ano novo para você. Igualmente. Muito obrigada pelas informações que foram passadas. Joia, obrigado. E você não saia daí, porque a nossa programação continua com mais informações.